O vereador da bancada do MDB, Jonas Tomazini, defendeu no último grande expediente do Legislativo Municipal de Farroupilha a ajuda aos agricultores atingidos pela estiagem no município. Na oportunidade, o parlamentar apresentou um requerimento à administração municipal para a decretação do estado de emergência em Farroupilha. Com a situação, os agricultores poderiam ter benefícios junto a bancos e em linhas de financiamentos. Alguns dias depois, o prefeito municipal decretou o estado de emergência em função da estiagem em Farroupilha. A proposta do vereador do MDB foi de ajudar os agricultores que acumulam prejuízos devido à falta de chuvas no município. Quero rapidamente apresentar dois assuntos. Primeiro, eu quero falar do requerimento número 95 de 2020. Vou fazer a leitura dele, onde os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado ao Poder Executivo para que, considerando a estiagem em nosso município, decrete situação de emergência com o objetivo de credenciar o município a receber recursos, possibilitar prorrogação de financiamentos bancários para agricultores e liberação do FGTS de trabalhadores indiretos do setor primário, entre outras ações possíveis e necessárias. Esse é um assunto que nós tratamos há em torno de 2 semanas aqui na Câmara de Vereadores. Eu tive, inclusive, uma conversa com o vereador Thiago Brunet, que levou essa discussão para o governo naquele momento, e nós entendemos nessa oportunidade, com essa troca de algumas pessoas que estão na administração municipal, talvez seja importante que nós possamos encaminhar aqui da Câmara de Vereadores um documento formal, solicitando então um estudo e uma análise sobre esse assunto. É importante dizer, e todos nós somos conhecedores, que o nosso setor primário ele está sofrendo muito com a estiagem, embora a gente teve algumas chuvas nos últimos dias, ainda insuficiente para a questão da agricultura, para a questão de reposição dos açudes, e vai impactar também no meio urbano com uma possibilidade, e esperamos que não ocorra, com relação ao racionamento de água. No entanto, uma coisa já está posta. Muitas culturas já foram severamente atingidas e não vão ter um percentual de recuperação dos seus produtos. Então, o que nós estamos propondo aqui é para que o Poder Executivo faça uma análise com relação ao instrumento do decreto de emergência, para que nós possamos, então, primeiro, encaminhar esse documento para o governo do Estado, que é quem faz a análise e homologa o decreto de emergência no município, porque ele possibilita, entre outros assuntos, alguns que nós falamos aqui. Ele possibilita a questão, por exemplo, de prorrogação de financiamentos bancários, ele possibilita também a questão de o município receber recursos. Nós tivemos uma entrevista recente do Tenente-Coronel André, que falava sobre isso também, e também a possibilidade de os trabalhadores que trabalham indiretamente, por exemplo, com cargas, o caminhão que transporta frutas, verduras, a possibilidade de liberação de FGTS. Então, essas são as ações mais diretas. Não significa que simplesmente o prefeito assinar o decreto, tudo isso será conquistado, mas para iniciar esse trabalho precisa ter esse decreto aqui no município. Então, nós inclusive, sugerimos, como eu disse, verbalmente, e agora as bancadas do MDB e do Progressistas estão, então, sugerindo, através do requerimento 95 de 2020, que seja enviado para o prefeito municipal para que possa analisar. Também quero dizer que nós estamos estudando, junto com a doutora Franciele e com a doutora Viviane, a possibilidade até de fazer algumas adequações na nossa lei orgânica. O vereador Kiko, o vereador Jorge estiveram comigo quando nós discutimos também que há uma certa confusão ali com relação a créditos extraordinários. Então, a gente precisa fazer alguma adequação. O Gilmar também estava há pouquinho, nós estamos conversando também com o Executivo, com o objetivo de aparar as arestas, verificar o que pensa
o executivo, o que pensa o legislativo e, quem sabe, então, fazer uma redação que fique mais fácil e adequada para o andamento do município, independente de quem vai estar neste lado ou do outro lado. E o vereador Tadeu está me lembrando com relação ao prazo, né? Embora seja uma informação que tenha que se estudar de certa forma e buscar dados, eu acho que o quanto antes a gente conseguir fazer, tanto para ter as medidas, como também ter o processo de homologação e poder ter as medidas práticas concluídas. Obrigado, vereador Tadeu. Só o último assunto, então, o segundo e último, é com relação ao passe livre. A gente sabe que tem algumas categorias de passe livre que estão com os passes suspensos, é o termo, né? Em função da questão da pandemia, não motivando uma circulação maior das pessoas, o governo municipal, em conjunto com a empresa que presta o serviço, suspenderam, por exemplo, o passe livre dos estudantes, passe livre dos idosos, entre outros. Mas aí vem as justificativas, né? Os estudantes, por exemplo, não estão tendo aula, é compreensível que não se tenha o passe livre para que eles não se movimentem e não andem pelo município sem a devida necessidade. Os idosos, além de tudo, sabemos que eles estão nos grupos de risco. Então, é importante também que os deslocamentos sejam aqueles realmente necessários. Então, nós entendemos também a medida. No entanto, hoje, eu recebi uma ligação do Pablo, da FADEV, onde ele colocava que o passe livre das pessoas com deficiência também estão suspensos. E isso é uma situação que ele pediu para que nós conversássemos aqui na Câmara e levássemos para a administração municipal, porque, pensem, eles não estão, em primeiro lugar, a princípio, não estão no grupo de risco e eles precisam, muitas vezes, se deslocar para diversas atividades. E eles estão, se fizerem isso, estão tendo que pagar, então, porque estão com o passe livre também das pessoas com deficiência suspensos. Então, a nossa solicitação é que seja revista essa prática da suspensão para as pessoas com deficiência que precisam desse deslocamento. Entendemos que estudantes e idosos são situações diferentes, mas no caso das pessoas com deficiência, acredito que a gente possa rever esse assunto e é esse o pedido que a gente faz. Não fizemos nada formal ainda, porque entendemos que isso é uma medida que pode ser discutida e acatada de maneira mais simples, mas se precisar a gente pode retornar esse assunto na próxima semana. Este pronunciamento do vereador Jonas Tomazini, do MDB, na tribuna da Câmara de Vereadores, ocorreu no dia 18 de maio. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati.